Shalom, queridos. Eu espero e oro para que vocês estejam na Shalom do Eterno e que a Shalom do Eterno esteja sobre a casa de vocês, sobre os pais de vocês, sobre todos aqueles que são caros e importantes para vocês. Eu gostaria de lembrá-los, queridos, meninos, meninas que aqui estão, que todos nós somos meninos e meninas do Senhor. Amém? Que antes mesmo dos nossos pais nos conhecerem, eu tenho certeza que você está falando com alguém, antes mesmo dos nossos pais nos conhecerem, Deus já nos conhecia, o Senhor já nos conhecia, e Ele já nos desejou. Então, talvez, se há alguma situação de rejeição, lembra que o Senhor desejou vocês. A origem de cada um de nós é em Deus, nele, é Ele. E o Senhor, eu já falei isso quantas vezes, mas vou tornar a falar. Deus não é avô, Deus é pai. Deus é pai. Então, ele é teu pai. Amém? E nessa noite, meus queridos, eu quero falar sobre uma característica muito importante do caráter de Deus, que é a fidelidade. Deus, ele é digno de confiança. Amém? E será que nós sabemos o que significa ser fiel? Será que a gente sabe? Não contraria a confiança depositada. Isso é uma característica dessa palavra, um significado desta palavra. Também significa que segue princípios. Também significa que se mostra constante. A fidelidade é uma pessoa constante em ideias e hábitos, que mostra conformidade, que segue um padrão anteriormente estabelecido. Então, meus irmãos, Deus é altamente confiável, ele é fiel. E ainda que não o conheçamos pessoalmente, né, porque ele é espírito, e não o conheçamos totalmente na sua íntegra, na essência, mas ele nos conhece. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Então, toma posse disso. Outra coisa também que o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui é que o Senhor te alcançou, você está nessa sala, você está ouvindo, amém? E Ele não quer apenas você, Ele quer todos, Ele quer a tua casa, Ele quer a tua família. E Ele vai tocar em cada um deles. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a fidelidade de Deus é seguindo aquilo que Ele disse em Salmos, capítulo 33, versículo 4, diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Deus, ele é diferente das pessoas que mudam o pensamento conforme o que lhe agrada ou o que não agrada. As pessoas não seguem princípios, são inconstantes e não seguem um padrão de responsabilidade. E claro que eu não estou falando sobre ninguém desta sala aqui, porque todos nós somos fiéis, amém? Todos nós somos fiéis ao Senhor. Mas no mundo tão caótico, onde os filhos de Deus estão divididos, alguns pensam em apenas divertir, ficar com os amigos, deixa as coisas de Deus para lá, assistem séries, enfim, como a Sofia trouxe na semana anterior. Outros decidem ter efetivamente um compromisso com Deus. E a fidelidade, queridos, tem se tornado algo muito raro. E isso acaba o quê? Contribuindo para que os filhos de Deus, olha como é sério isso, isso acaba contribuindo para que os filhos de Deus tenham dúvidas sobre a fidelidade dele, pois acaba medindo a fidelidade divina pelos seus próprios padrões, por aquilo que tem vivido, tem enfrentado na humanidade.
porque as pessoas não são fiéis. Então, aquilo que eles têm vivido, eles começam a atribuir como se fosse um comportamento divino. Mas não é. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que ele disse. Deus é fiel àquilo que ele já escreveu, que já está escrito. Em Números, capítulo 23, o versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? E essa aqui, queridos, foi uma pequena introdução à ministração desse encontro. Nós vamos falar sobre fidelidade. Amém? O meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou filha de um Deus amoroso, generoso, que me tirou de um charco de lodo. Ele me trouxe para meu companheiro de vida, meu marido Rony. Nós temos 3 filhos e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, por favor, abrissem as escrituras no livro de Oséias. Oséias. É um livro do Velho Testamento. Abram as escrituras. Livro de Oséias. Oséias, capítulo 2. E o versículo é o 8. Amém? Que diz assim: Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei trigo, e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Forte, né? Esse texto, queridos irmãos, está falando sobre a nação de Israel, que foi infiel ao Senhor Deus. E por conta dessa infidelidade, aconteceram graves e grandes consequências. Esse texto de Oséias afirma que a nação de Israel não reconheceu que Deus enviou alimento, que Deus enviou sustento, que prosperou este povo. E o que eles acabaram fazendo? Esta nação usou toda a prosperidade, todo o cuidado que recebeu de Deus para adorar Baal, que é um ídolo, que é um inimigo, porque a gente sabe que só existe um Deus. Amém? O nosso Pai Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador. Queridos, e o que significa Baal? Alguém sabe o que significa Baal? Bom, nós sabemos que Baal é um inimigo, certo? Inimigo, que rouba a adoração. O inimigo rouba não só a adoração, mas ele rouba o louvor. Mas vamos tentar entender o que o Senhor está dizendo através de Oséias. Este texto afirma sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade daquele povo. Como podemos ser infiéis ao Senhor se nós somos seus filhos? É uma pergunta bastante interessante e muito pertinente. E é sempre muito bom nós avaliarmos sobre a nossa fidelidade ao Senhor, constantemente. Queridos, nós todos sabemos que o Senhor Deus é o nosso Pai Celeste, amém? Ele é nosso Pai. E há formas de sermos infiéis ao nosso Pai Celeste? Existe jeito? Existe formas de sermos infiéis aos nossos pais terrenos? Infelizmente, sim. Infelizmente, a forma de sermos infiéis tanto para o nosso Pai Celeste quanto para os nossos pais existe, sim. Para compreendermos isso, queridos, é preciso entender o que significa essa palavra Baal. É o nome dado na Bíblia para falsos deuses, que significa também a palavra Senhor. Baal significa Senhor. Senhor é aquele que manda em alguém, que é dono de alguém. Amém? Nós precisamos entender que não existe meio termo. O que eu vou falar é muito forte. E eu quero que vocês prestem muito atenção. Não existe meio termo. Não existe sermos isentos. Ah, fulano ali não crê em Deus. Não existe isso.
Ou nós pertencemos ao Senhor Deus, ou que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Ou nós pertencemos ao inimigo. Sabiam disso? Não existe o muro. Ninguém está em cima do muro. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Isso é muito grave. Isso é muito sério. É muito sério. Isso que eu acabei de dizer parece até escândalo nos nossos ouvidos. E eu sei que isso é forte, mas é verdade. É a pura verdade. E é muito difícil de ser escutado isso. E eu digo para vocês que isso não é para julgar nada e nem gerar julgamento, mas gerar compaixão. Entendam isso no coração de vocês, para gerar compaixão. Amém? Nós não podemos sair dizendo assim, ó, para os nossos amigos, os nossos colegas, que eles pertencem ao inimigo porque eles não creem em Jesus. Ah, vocês são do inimigo. Não, a gente não pode fazer isso. O nosso trabalho é orar por eles e falar sobre Jesus, se nós tivermos uma oportunidade. Amém? Entenderam isso? Isso faz parte de ser fiel a Deus. Conforme o texto de Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este texto aqui explica o que eu acabei de falar. Ou nós pertencemos a Deus, ou nós pertencemos ao império das trevas. Veja como é importante a leitura das Escrituras. Mas não é para sair anunciando que as pessoas servem a inimigos, que estão no império das trevas. É para orarmos por eles. Amém? E este texto deixa claro isso, absolutamente claro. Amém? Por isso que é muito importante lerem as Escrituras. Mas, queridos, a questão aqui é a fidelidade dos filhos de Deus. A fidelidade daqueles que Deus escolheu para serem seus filhos. Israel, meus queridos irmãos, é o povo que Deus escolheu. Deus separou o povo de Israel para ser dele. O povo de Israel é de propriedade de Deus. A igreja não substituiu Israel. Israel continua sendo propriedade de Deus. Ele pertence a Deus. Olha o livro de Isaías. Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 4, diz: Mas agora, sim, diz o Senhor que te criou a vir logo a Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus disse que Israel era dele. Então, mesmo sendo dele, mesmo sendo de pertencimento de Deus, servindo a Deus, eles foram infiéis a Deus. É um povo separado para ser de propriedade de Deus e serviu a inimigos. E o que é trair? Você sabe o que é trair? Porque o povo de Israel traiu Deus. Mas o que é trair? Trair é enganar, abandonar, deixar de cumprir, deixar de corresponder, quebra de aliança, quebra de fidelidade. Mas olha aqui, ó, preste atenção nesse detalhe. Israel nunca deixou de amar Deus. Como assim, Fabiana? Amava Deus, mas traía Deus? Exatamente. Eles continuavam e continuam até hoje amando Deus. Mas eles faziam coisas para agradar deuses falsos. E isso desagradava profundamente o nosso Pai Celeste. E eu pergunto agora, existe essa fidelidade, essa forma de amar a Deus, mas ser infiel a Ele? Sim, existe. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre a falta de fidelidade com os pais. Isso é muito sério. Quando nós somos infiéis, quando traímos os nossos pais, quando não fazemos o que eles pedem que façamos, ou quando a gente até faz o que eles pedem, mas fazemos do nosso jeito,
a hora que nós queremos fazer. Isso aí é ser infiel, mesmo fazendo. Entendeu? Nós cometemos infidelidade também contra os nossos pais quando nós somos respondões. Quando eles falam uma coisa, a gente rebate. Isso é ser infiel. Sempre falando alguma coisa, respondendo alguma coisa. Ah, talvez vocês estejam pensando assim, mas eu obedeço o que eles pedem e eu faço na hora que eles querem. Mas eu digo, eles deram um horário para você tomar banho. Vocês tomam banho, mas tomam banho na hora que vocês querem tomar. O que vocês acham? Será que estão obedecendo se fazem isso? Os pais escolheram a escola adequada para seus filhos estudarem, segundo critérios que eles acham ser melhores para seus filhos. Mas os filhos querem trocar de escola. Não é por causa do ensino. Porque não gostaram, porque a galera não é legal, porque riram deles. O ensino é bom, mas eles querem trocar. Vocês acham que eles estão obedecendo seus pais? E eu vou dizer aqui porque tem mãe nessa sala e pai nessa sala. Ainda que seu filho queira trocar de escola por causa dessas coisas, não troque. Vocês estão contribuindo para a desonra. Sigam naquilo que vocês entenderam que é certo. Vocês têm uma missão, que é educar os filhos. E essa missão é para vocês cumprirem. Então, quem determina as regras na casa de vocês são vocês. Não negocia isso, porque vocês prestarão contas. Amém? Seguindo. Os pais pedem para não assistir televisão, para não jogar videogame, para não ficar no celular, para não ficar na internet o tempo todo. Mas quando os pais não estão perto, os filhos fazem o quê? Tudo isso que os pais disseram para não fazer. E o que vocês acham? Que eles estão obedecendo ou não seus pais? Eles estão traindo ou não seus pais? Ah, Fabiana, mas eu moro só com a minha mãe. Ah, não tem pai. Ô, Fabiana, mas eu moro com a minha madrasta e meu pai. Ah, eu moro com meu padrasto. Enfim, por qualquer motivo que seja, eu preciso obedecer minha madrasta ou meu padrasto? É claro que sim. É claro que deve, porque foi uma escolha de Deus para sua família isso. Isso vale para qualquer situação na falta de um pai ou de uma mãe. Quem está cuidando dos filhos merece a fidelidade, também a honra. Amém? A honra, queridos, é muito importante no reino de Deus. É como se fosse uma moeda. A fidelidade é comparada com honra. Isso fique nos seus corações. Amém? O primeiro mandamento com promessa é: honre teu pai e tua mãe, para que os teus dias se multipliquem na terra. Ou seja, quem honra os seus pais viverá mais tempo. E agora, como nós somos infiéis com o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai Celestial, quando é que nós desonramos o Senhor? Quando, mesmo amando Deus, o nosso Pai Celestial, e escolhemos não ler as Escrituras. Ah, Fabiana, mas eu não entendo as Escrituras. Eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Leia assim mesmo. Eu sou infiel a Deus quando eu troco as coisas de Deus para assistir TV. Quando eu quero jogar videogame. Eu quero fazer algo diferente do que Deus pediu para eu fazer. Quando eu escolho fazer qualquer outra coisa ao invés daquilo que Deus disse, faça isso, Fabiana. Eu estou sendo infiel. Estou traindo Deus. Mas como eu vou saber o que Deus pediu, Fabiana? Como que eu vou saber? Queridos, geralmente ele fala conosco através das Escrituras, mas tem que ler as Escrituras. Ele fala conosco através dos nossos pais. No caso dos adultos da sala, através das nossas autoridades. Através dos nossos líderes, dos nossos pastores. Quando as coisas mais importantes para nós não são sobre Deus, mas sobre qualquer outra coisa, eu não estou me referindo só ao pecado, viu?
Eu me refiro até a uma coisa que seja saudável, mas nós colocamos essa coisa como prioridade nas nossas vidas, nós estamos sendo infiéis. Baal, o Senhor, o nosso dono, acaba sendo o videogame, sendo a televisão, sendo a conversa, o bate-papo. Baal assume o lugar de Senhor na nossa vida. Quando eu quando eu sacrifico as coisas de Deus por qualquer outra coisa, essa outra coisa se torna um Deus na minha vida. E nós também nos tornamos Deus da nossa vida quando a gente faz só a nossa vontade. As nossas prioridades, as coisas que são importantes para nós, mostram se somos fiéis ou não a Deus. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 27, diz: o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos é abreviado. Eu estou quase encerrando. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero dizer que, então, tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Só meu devocional quando acordo, que é buscar a justiça de Deus em primeiro lugar? Então, eu acordo, eu já faço meu devocional, depois eu posso fazer outras coisas? E deu? Já deu? Não, não é isso. Não é isso que esse versículo está querendo dizer. Nós, os filhos de Deus, devemos sempre, todos os instantes do nosso dia, ver qual é a vontade de Deus para aquele dia. O que Deus quer que eu faça? Olha, Senhor, eu estou saindo agora do mercado. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu ore por alguém? Qual caminho o Senhor quer que eu faça? Ai, Fabiana, é tão chato fazer isso. É, pode ser. Mas Deus quer te instruir, quer te dar uma direção. Ele quer falar contigo o tempo todo, porque Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para mim. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus quer nos dizer, vá por este caminho você vai conseguir ajudar alguém. Não vá por este caminho, porque esse caminho tem um assaltante. Mas como é que eu vou saber se eu não pergunto? Todas as coisas que o Filho de Deus faz tem que ter propósito. Se não tiver propósito, eu errei o alvo. Se eu errei o alvo, eu pequei. E se eu pequei, eu fui infiel. Eu traí o Senhor. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. O que é se deleitar? É sentir satisfação, é sentir prazer, é sentir contentamento. Assim estaremos sendo fiéis ao Senhor. Queridos, o Senhor, Ele quer escolher a roupa que você vai vestir no dia. Sabia disso? Assim como um pai e uma mãe fazem com um filho pequeno. É assim que Deus quer cuidar da nossa vida. Deus quer dizer assim, filha, pega a direita neste caminho. Filho, levanta agora que eu quero falar com você. É neste nível de dependência que Deus quer os seus filhos. Quando nós conseguirmos entender esse nível de dependência, nós não vamos trair o Senhor. Nós não vamos ter outros senhores além dele na nossa vida. Amém? E assim eu encerro essa ministração e vamos agora celebrar a ceia do Eterno. Eu gosto muito, é um dos textos que eu amo nas Escrituras, que é João capítulo 6. Eu sempre uso esse texto para ceia. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E agora o versículo, eu não tenho certeza se é o 54 que começa. Alguém pode abrir as Escrituras aí? Por favor. É o 53. Ah, então. Já que abriu, pode ler, Ana.
Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Até aqui? Uhum. Amém. Esse texto é maravilhoso. Eu gostaria que vocês meditassem nesse texto, lessem vários dias para entender o que Jesus estava comunicando. Então, por isso a importância da ceia. A ceia comunica que eu faço parte com Cristo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tem um texto de Coríntios que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de ceiar. Não é porque ele está em pecado que ele não pode ceiar, gente, porque todos nós somos pecadores. Se tem alguém com pecado, confessa agora, feche os seus olhos e confessa seu pecado ao Senhor. Faça as pazes com Deus agora. Faça as pazes, feche os seus olhos todos, feche os olhos. Confesse os seus pecados ao Senhor. Pai, eu quero neste momento colocar meu coração diante de Ti e confessar, Pai, meu pecado, papai, de não te obedecer prontamente quando o Senhor me fala, de ser independente, de eu não honrar os meus pais, de não te honrar, Senhor. Eu peço perdão. Eu peço perdão, Senhor. Peço que o Senhor me limpe do meu pecado, me lave com sangue, o teu sangue carmesim. Me lave, me limpe, me torne alva, branca como a neve, e assim com os meus irmãos também, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, o único que não pecou foi Jesus Cristo. O único que não pecou foi ele. A ceia é para pecadores. Pecadores. Se a gente não ceia, a gente não faz parte com Jesus. Então, se vocês estiverem em pecado, lembre-se de pedir perdão, de confessar o pecado. E pedir perdão. Mas ceiem. Amém? Pegue seu pãozinho. Entenda que essa parte aqui do corpo de Jesus é sua responsabilidade. Você tem responsabilidade por essa parte. Essa parte você tem que fazer. Não é a mamãe, nem o papai, nem os seus filhos, é você. Você assumiu esse compromisso com Jesus. Então, não faça relaxadamente aquilo que você se comprometeu com Jesus. Porque ele diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, assuma esse compromisso. Pai, eu consagro esse pão, que me faça bem os meus irmãos, que tudo aquilo que está desalinhado no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, eu peço que o Senhor entre com um alinhamento agora, em nome de Jesus. Que nos faça bem. Amém. Podemos comer todos. Glória a Deus. Aleluia. Peguem o seu suco, o que vocês tiverem. O sangue representa a nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança. Foi preciso Jesus derramar todo o seu sangue. Todo o seu sangue. Gente, todo o sangue dele foi derramado. Não foi só na cruz que foi derramado. O sangue de Jesus começou a ser derramado no Getsemane, quando ele suportou o pecado. Ele foi acometido de profunda angústia e isso ocasionou que ele suasse por seus poros sangue. Isso causa uma dor lancinante na pessoa. Então, ali ele começou a derramar o seu sangue. Ele expiou o pecado. E depois ele foi açoitado de forma que seus órgãos foram expostos. De uma forma cruel e vil, desumana, derramando seu sangue. Ele estava desfigurado. Desfigurado. Não tinha mais uma aparência de homem.
para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando esta aliança, que não foi de graça. Para nós é de graça, mas ela não foi de graça. Se isso não traz uma gratidão no teu coração, meus irmãos, alguma coisa está acontecendo de errado. Isso foi a maior prova de amor de Deus por cada um de nós, através da vida de Jesus Cristo. E ele sentiu toda aquela dor, toda aquela dor. E quando ele disse tetelestai, que significa estar consumado, nós estamos aqui, a igreja. Amém? Pai, nós consagramos esse suco, Senhor, que nos faça bem, que nos lave, que nos limpe por dentro, que restaure aquilo que está parado, aquilo que está paralisado, Senhor, que volte a fluir normalmente, Pai. Eu te agradeço por Jesus, te agradeço, Jesus, Jesus, meu amor, por ter entregue a tua vida por nós. Mas tu vive, e vive eternamente, e reina sobre a nossa vida. Em nome dele, amém. Podemos tomar todos. Glória a Deus. Glorifica aí, queridos. Expressa teu louvor e a tua gratidão para o Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Maravilhoso, maravilhoso príncipe da paz. Maravilhoso és tu. Maravilhoso. Conselheiro fiel, digno de abrir os selos. És tu, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos coloca no primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Que a gente sofra se não estiver junto de ti, se não estiver olhando diretamente para ti. Para a tua glória. Amém e amém e amém.